somente crer, tudo é possível. Pastor Evândalo tem toda a liberdade, o tempo, uma noite bem especial para que Deus possa usá-lo e falar conosco. Bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos, no nome santo de Jesus Cristo, e nos dê uma boa noite na sua presença. É o que mais nós precisamos, não é? Fico feliz em estar numa reunião dos santos, porque sabemos que o santo está aqui, o Espírito Santo, não é? Graças a Deus. Sexta-feira passada foi, não é? Que o pastor Cleomar me ligou. Não me lembro agora o horário. De manhã, foi de manhã. E eu já estava pensando em ligar para ele, para oferecer uma mão de ajuda, não é? Mas a mão que eu estava pensando em ajudar ele era no ginásio. Colocar as cadeiras no lugar, se tivesse algum banheiro para lavar. Essa era a mão que eu queria dar para ele, não é? Puxar alguma coisa e ajudá-lo, não é? Essa era a minha intenção, não é? E aí, quando ele me ligou, eu disse: ô pastor Cleomar, eu estava realmente pensando no senhor e até pensando em ligar para oferecer uma mão de ajuda, nesse sentido, né? Ele falou: justamente eu preciso da sua ajuda, você prega para mim quinta-feira. Eu disse: mas aí você me põe em aperto. Mas esse convite significa muito para mim e também para a minha igreja. Isso tem um grande significado para nós, em estar aqui reunido para compartilhar com vocês dessa mensagem a qual eu lhe disse. Porque para mim a mensagem significa muito, como para vocês. Embora eu não sou um pregador, eu não me identifico como um pregador, apenas um carteiro a mais, né, dessa mensagem, apenas um que continua levando ela para outros, né? Mas isso tem sido para mim um grande privilégio, embora eu não estou à altura, né, do privilégio, da honra que o pastor tem me dado, né, de estar aqui e compartilhar com vocês algum tempinho. E graças a Deus que estou vendo também muitos irmãos, né, lá de Mogi Guaçu, e que estão nos ajudando aqui. E muitos velhos irmãos daqui de Mojimirim, não é? Outros novos, velhos, e isso para nós é um grande privilégio. E graças a Deus por isso. E Deus continue abençoando o pastor Cleomar com essa força, não é? Com esse bom espírito que ele tem e com essa boa direção que Deus o tem dado, não é? Em escolher esse inário e colocar a história de cada hino no inário, isto dá mais vida ao hino, não é? Se é uma coisa que nós temos que estar sempre vigiando, é o hino, não é? Porque há três coisas que mantêm o Espírito Santo na igreja. Há três coisas que ele se sente harmonizado com o povo, que é a ordem da igreja, não é? Nós sabemos que a ordem da igreja,
pastor Joaquim chegou a dizer que ela está no topo, não é? Foi isso que ele disse no encontro. A ordem da igreja, ela está no topo. E os hinos, né? Nós mantendo esses hinos sacros, o Espírito Santo se agrada. E ele faz morada no nosso meio, não é? Graças a Deus. E a liberdade para expressar a palavra é a outra coisa que mantém o Espírito Santo no nosso meio. E isso nós podemos dar graças a Deus, que Deus tem nos dado esta grande vitória, não é? Isso é uma vitória para o povo de Deus. Graças a Deus, né? Deus continue abençoando. Bem, eu não sou um pregador de longo tempo, não é? Minha mensagem nunca atravessou 4 horas. Sempre preguei menos de 4 horas, né? Vocês podem ficar tranquilos. Pastor Cromar, nós temos bastante tempo. Então, já estou avisando vocês que a gente não vai muito tempo. Nunca chegou, até hoje nunca chegou. Sempre a gente para antes, né? Me lembro daquele homem que pregava bastante e os diáconos tinham que estar puxando o paletó dele. Pregava muito, tinha que puxar o paletó dele. Aí ele criou uma ideia, disse: eu preciso controlar isso. Aí ele carregava umas pastilhas, né? E as pastilhas tinham uma duração mais ou menos de 30, 40 minutos. E ele colocava uma pastilha daquela na boca e ia pregando. Quando ele via que a pastilha acabava, ele já sabia. Está na hora de encerrar a mensagem. E um dia a coisa atravessou. E aí, longe, os diáconos ficaram tudo nervosos. Falaram: mas esse homem acostumado a parar com 30, 40 minutos, e agora já está com quase 3 horas. Aí falou: ô pastor, o senhor não vai parar? Ele falou: irmão, me perdoe, eu pensei que tinha posto uma pastilha na boca, pus o botão do paletó. Não acabava. Então eu estava olhando aqui, os botões estão tudo aqui, vocês podem ficar tranquilos. Está os 3 botões aqui, não está faltando nenhum, né? Então nós acaba logo, né? Então não tem perigo, né? Nós acaba logo, pode ficar tranquilo. Mas a atmosfera é muito boa, não é? Graças a Deus. A atmosfera é convidativa para nós passar a noite inteira. Está vendo? Amém, está vendo? Tá vendo? Graças a Deus por isso, não é? E Deus continue abençoando, viu? Hoje a gente falou um pouquinho com o pastor José Evaristo e ele enviou saudação para todos vocês, para o pastor Cleomar. Está orando também pelo encontro e desejando o sucesso do encontro. O sucesso do encontro é Deus no nosso meio, não é? Graças a Deus. Então, que Deus abençoe o pastor José Evaristo, e eu agradeci ele pela oração do encontro e também pela saudação, a lembrar, né? Lembrando de nós todos, ouvindo pelo rádio o anúncio e desejando estar aqui, desejou estar aqui, mas a distância, não é? Impede de estar aqui, mas ele disse: estou com vocês em oração aí. Então, Deus abençoe o pastor José Evaristo, não é? Então nós vamos começar, não é mesmo? Pode começar, não é? Bem, um pouquinho antes de começar, eu gosto de comentar alguma coisinha, porque a mensagem tem um grande significado para mim e creio que tem para cada um de vocês. Se não fosse essa mensagem, jamais nós poderíamos chamar um ao outro de irmão e dizer que somos uma família, não é? Vendo o Montoninho lá atrás, a gente considera, né? Outros aqui, é da família, todos são da família, né? Me lembro do Montoninho ainda jovem, tempo de caçada, pescaria, não é? Então a gente vê quanto que essa mensagem significa para nós, quanto que ela tem nos ajudado, não é? Vendo o pastor Pedro de tão longe aqui, poder chamá-lo de irmão, né? Pastor Aparecido, né? Aparecido, é seu filho, todos aqui, e a gente poder chamar de irmão, isso foi a mensagem que fez isso. É esse espírito que a mensagem tem, não é? Porque nós sabemos que a mensagem é a Bíblia revelada. Ela é a Bíblia revelada.
E a Bíblia é Deus. E a mensagem é Deus revelado para nós, né? Graças a Deus. De Gênesis a Apocalipse. Ela é a revelação de Jesus Cristo. Desse Deus o qual nós amamos tanto. E sabemos que somos parte da sua família, não é? Somos mais um com Ele. Graças a Deus. Então, antes de eu entrar na mensagem, há uma coisinha na mensagem intitulada Desde Então, que isso me emociona muito. É um acontecimento no ministério do irmão Brana, e isso mostra que a mensagem é Deus. Ela é Deus revelado, não é? Desde então, parágrafo 47, até o parágrafo, eu creio, 55, até mais, até o 66, nós não estamos com pressa, não é? Eu creio que tudo que a gente passa da mensagem para o povo tem um objetivo, acrescentar mais a nossa fé. Não é verdade? Isso acrescenta mais a nossa fé. Isso eu estou me acalmando, viu? Vocês podem ficar tranquilos, que depois que eu acalmo, aí que a coisa fica boa. Aí não tem mais pressa, não é? O pastor Cromark falou, hein? Ele falou que nós tínhamos a noite inteira para ir, não é mesmo? Qualquer coisa ele tem pouso para todo mundo aqui. Uma cadeira, cada um dormir. Né? Graças a Deus, estamos em casa, né? Eu creio que estou em casa. Estou em casa, né? Graças a Deus. Então você começa a observar que Deus está nessa mensagem, e toda vez que você leva a mensagem para o povo, você está levando Deus. 47. Entrando naquela noite, havia uma garotinha que saía, uma garotinha. Nós lemos a história, o irmão Gordon, não a escreveu em detalhes. Ele apenas gentilmente a contou. Ela saiu do dormitório feminino, o que fosse, e começando a andar por este lado ali, estavam os soldados. Isto foi em Cópio, Finlândia, né? E aquela garotinha, quando ela chegou, ela tinha uma perna, era mais ou menos deste tamanho, mais curta que a outra. A menina tinha uma deficiência muito grande física, uma perna era muito curta, muito curta. E então ela estava com um enorme cinto ao seu redor e um aparelho que descia, caseiro, um aparelho feito em casa. Assim, e ela tinha 2 muletas. E ela tinha uma correia no ponto de seu dedo, na ponta do seu dedo, que passava pelo ombro e pendia atrás daquele cinto. E quando ela começava a andar, ela tinha que esticar o seu aparelho, suas muletas, então inclinava o seu ombro e levantava aquela perninha e ajeitava assim, e dava o seu passo. Então, ela me viu. Ela viu o irmão Brana. E nós tínhamos avisado a eles, vocês sabem, eu gosto de crianças. Quem não gosta de criança, não é? Todos gostam de criança, não é? E eu saía na rua com um punhado daqueles velhos dinheiro finlandês e comprava grandes porções daqueles doces. Vocês sabem. E, irmão, eu apenas o distribuía para as crianças. E eu tinha uma fila que ia daqui a 2 quadras, que me seguia por toda parte, que eu gosto de criança. E então, quando eu olhei para ela baixou a sua cabecinha assim, ela estava com medo de ter feito algo errado. E eu olhei para aquela criança e comecei a seguir em frente. E algo disse: fale com aquela criança. Ela deseja falar com você. Aquela criança aleijada. E eu parei
e os soldados continuaram, e eles não podiam falar inglês. Então eles continuaram andando, e eu podia ouvi-los cantar Somente Crer. Então comecei a seguir, apenas aquele soldado apenas ali de pé. E eu disse, só um momento aqui. E aqueles outros soldados olharam para trás, e eu disse, só um momento, vem. Então aquela garotinha, eu olhei para ela e disse, vem até aqui, querida. Eu não conseguia compreender, ela não conseguia compreender. Ela parecia ter cerca de 9 ou 10 anos de idade. E eu disse, se aproxime, querida. E ela baixou a sua cabecinha. É claro que ela não compreendeu o que eu estava dizendo. Ela olhou para mim novamente, abaixou a sua cabecinha bem depressa. Como fazem as crianças. Minhas emoções estavam por aqui. Vem. E ela tirou as suas muletinhas, levantou aquela pequena perna, e aqui veio ela. E eu apenas fiquei quieto, e os soldados apenas ficaram ali de pé, simplesmente observando o que estava acontecendo. Os soldados olhando o que ia acontecer. Estavam observando o acontecimento. E ela chegou bem perto de mim, onde eu estava assim. Ela simplesmente parou com a sua cabeça inclinada e com sua andrajosa saia pendurada, com os seus pequenos cabelos sobre sua face. Fiquei sabendo mais tarde que ela era uma pequena órfã finlandesa, que sua mãe e seu pai haviam sido mortos, e ela estava morando em uma barraca. E eu olhei, e ela olhou para mim assim. Quando olhou para mim, enormes lágrimas corriam pelos seus olhinhos, desciam assim por sua face. E ela agarrou e segurou o meu paletó. E simplesmente beijou o bolso do meu paletó. E ela puxou a sua pequena saia assim, sua pequena saia rasgada, e ela disse, Kiitos, que significa obrigado. Agradeceu o irmão Brano ainda por dar um beijo no bolso do irmão Brano. Por isso que eu digo, Deus está na mensagem. Deus está em cada parágrafo da mensagem. Ela disse, Kiitos, que significa obrigado. O meu coração quase saiu pela minha boca. Você sabe, quando você se sente assim, aquela pequena criança, e eu olhei para este lado e eu vi de pé, sem muletas ou aparelho, apenas louvando a Deus. Essa ação dessa menina trouxe Deus em cena. O irmão Brana teve uma visão, viu ela sem as muletas, sem o aparelho, e andando e louvando a Deus. Veja, e eu disse, eu creio que se eu fosse o maior hipócrita do mundo, Deus teria honrado a fé daquela criança. Que coisa, irmão. Veja, claro que teria, ele teria honrado aquilo. E eu disse, querida, eu vou, como posso lhe dizer? Eu disse, você está curada, querida, Deus te curou. Jesus disse, Kiitos, Jesus, que é obrigado, Jesus. Eu disse, te faz. Eu não pude compreender as outras palavras, então eu disse, seja curada, Kiitos, Jesus te cura. Ela não podia compreender aquilo, então aqui veio o irmão Baster até a porta e ele disse, vamos. E eu pensei, bem, uma hora dessa, Deus a fará saber. Então eu apenas segui em frente. A menina não compreendeu, continuou aleijada,
mas o Mombrana viu a cura, mas não tinha nenhum intérprete ali, aquilo ficou do mesmo jeito. Mas o Mombrana disse, mas a qualquer hora a coisa vai acontecer. Veja, então eu entrei e tivemos uma grande fila de oração. Vocês olhem as fotos no livro, aquelas grandes pilhas de muletas e coisas simplesmente amontoados ao meu redor assim, tão logo que aquilo. E o que aconteceu naquela noite? Foram cerca de 8 ou 10 pessoas que subiram a plataforma, e ali havia um tipo de mulher da Lapônia, sentada ali atrás, que tinha um bebê estrábico, e ela o havia colocado deitado no chão, o Espírito Santo movendo ao redor, e eu não conseguia chegar até ela, e eu pensei, Senhor, eu não consigo dizer aquele nome, me deixe soletrá-lo. E eu comecei a soletrá-lo, e um pouco lhe disse quem era ela, e tudo que havia com ela, assim, e o que havia de errado com o bebê. Pegue-o e olhe para ele. E aquilo disse, soletrando isto. Agora, que ela era como ela compreendeu aquilo, eu não sei. Ela agarrou aquele bebê, levantou e olhou para ele, e os olhos estavam simplesmente tão perfeitos como poderia estar. Veja, ela quase teve um espasmo, simplesmente de um lado para o outro, naquele chão gritando, e havia ali milhares de pessoas. Então Oswald, exatamente como o Billy faz agora, meu irmão, quando ele me tocou de lado, eu quase fico inconsciente sobre aquelas visões, e ele tocou e disse assim, é hora de ir, tirar o Mombrana da plataforma, depois desses acontecimentos. E eu comecei a sair e algo disse, espere um minuto, chame mais alguns. Mombrana ia saindo da plataforma, mas o Espírito Santo disse assim, ó, chame mais alguns. E eu disse, só um minuto, chame mais alguns. Eu disse, só um minuto, Oswald. Eu disse, não me leve agora. Eu disse, por quê? Eu disse, vamos chamar mais 5 pessoas. E eu disse para a senhora Isarcon, eu disse, chame em finlandês, o número que você tiver que chamar. E ela chamou o próximo, e pela graça de Deus, fora do recinto, aquela garotinha era a próxima com o cartão de oração. Aleluia! Deus está na mensagem, não está? Deus está em cada parágrafo. Tem gente que não pode ver Deus, mas nós vemos Deus. Aleluia! Veja, como Deus em sua soberania, amigos, estou feliz. A maior coisa que eu já vi em minha vida é simplesmente você se submeter a Deus e andar no Espírito, vem? Simplesmente dia após dia, como Ele te guiará e fará coisas. Aleluia! E quando eu vi aquela garotinha se aproximar, eu disse, louvado seja Deus. Eles a trouxeram para a plataforma e ajudaram a subir. E 2 ou 3 cooperadores trouxeram até mim e carregaram e a colocaram no chão. E eu disse, senhora Isarcon, observe isso. Eu disse, agora você apenas diga as palavras que eu disser. E ela disse, eu direi. E eu disse, querida, Jesus Cristo honrou a sua fé ali fora quando você beijou o meu bolso momentos atrás. Uma simples atitude, Deus reconhece aquilo. Por isso que eu digo, esse convite para mim foi especial. Amém. É uma simples atitude que Deus está em cena. Você teve respeito pelas coisas que você achou que era de Deus. E eu disse, Deus te curou. Agora, você vai até ali e assente-se e que um dos ministros ou alguém possa tirar esses aparelhos de você.
e você firme a sua mão em seu quadril assim, e isso lhe daria algo para fazer e manteria a sua coragem, vê? Então eu disse, quando você vier, quando você estiver, quando eles tirarem o aparelho e o enorme gancho de ferro debaixo de seu pé aqui, quando eles tirarem aquilo, você deixa a sua mão descer até embaixo, em seu membro, até onde você acha que aquele aparelho está, na sua perna mais curta. Então eu disse, traga a próxima pessoa agora, e eles trouxeram a próxima, e o ministro a levou para ali, e a senhora Isarcon auxiliou naquilo, e eles a levaram e começaram a desfivelar a coisa. Então a primeira coisa, você sabe, eu ouvi gritando, aleluia, aqui veio ela através da plataforma, ambas as pernas simplesmente tão normais como elas poderiam estar. Não há barreira para Deus, não. Aleluia. Veja, aquelas muletas levantadas por cima da sua cabeça, gritando, gritando, daquela forma. Oh, que coisa! Isso foi apenas uma coisa após a outra e após a outra. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Vamos nos colocar de pé agora? Vamos para a leitura? Graças a Deus. Deus está aqui. Gênesis capítulo 25, versículo 30 ao 34. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirás logo a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu o pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e este comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Fechamos nossos olhos um pouquinho. Querido e bondoso Deus, Pai Celestial, nós podemos abrir esta palavra, Senhor, e correr com os nossos olhos sobre ela, como qualquer homem normal poderia fazer, Senhor. Mas o que pode vivificá-la para nós é o Senhor, ó Pai. Então ajuda-nos nesta noite, pois nós pedimos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar, irmãos. Sentimos o cuidar de Deus, seu olhar de amor repousa sobre cada um dos seus. Nem tudo é flor, toda flor tem seus espinhos.
por em sua fiel presença nos segue pelo caminho. Em tempos tão difíceis, onde a cruz nos pesam tanto, quando a prova atingir, Ele nos cobre com teu manto. Mesmo em meio aos leões ou na fornalha aquecida, Deus está sempre presente. Ele é a solução. Quando sua cruz estiver pesada, Cristo prometeu estar contigo. No caminho estreito e difícil, Ele é rocha firme e abrigo. Deus não prometeu um mar de rosas, vida de felicidade plena, mas é suficiente sua graça para vencermos todos os problemas. Em tempos tão difíceis, onde a cruz nos pesam tanto, quando a prova atingir, Ele nos cobre com seu manto. Mesmo em meio aos leões ou na fornalha aquecida, Deus está sempre presente. Ele é a solução. Quando sua cruz estiver pesada, Cristo prometeu estar contigo. No caminho estreito e difícil, Ele é rocha firme e abrigo. Deus não prometeu um mar de rosa, vida de felicidade plena, mas é suficiente sua graça para vencermos todos os problemas. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a irmã. Não é? Na mensagem, a personificação do cristianismo, parágrafo 70 e 71, parte B, e uma parte do parágrafo 71, o profeta disse que a primogenitura para Esaú tinha preço, mas para Jacó tinha valor. Então nós vamos, com a ajuda do irmão Brana, através das suas mensagens, valorizar aquilo que temos, valorizar aquilo que é nosso. Então vamos lá. Veja o quanto Esaú era melhor homem do que Jacó. Parágrafo 70. Porém, ele não tinha concepção para saber que ele havia vendido a sua primogenitura. Ele não tinha concepção que havia vendido a sua primogenitura, porque ele a desprezou e foi rejeitado diante de Deus. Agora o parágrafo 71.
Mas Jacó teve uma recompensa naquela primogenitura. Ele tinha respeito por aquela primogenitura. E aquele era todo o seu motivo. Graças a Deus. Veja, não importava o que aquilo lhe custasse, ele queria a primogenitura. Para ele, a primogenitura tinha valor, porque era todo o seu motivo e objetivo. Mas para Esaú, tinha preço. Vendeu por um prato de lentilhas, disse o irmão Brano. Não é verdade? Agora, nessa nova mensagem, conflito entre Deus e Satanás, o profeta disse que há coisas que o dinheiro não compra, que realmente são valorosas, e é Deus quem nos dá. Veja, parágrafo 12 da mensagem conflito entre Deus e Satanás. E aqui está o que aconteceu. Eu passarei isso para vocês em 1 minuto. Estava pensando a respeito. Nós somos proprietários de todas as coisas. Tudo é nosso. Aleluia. Veja, e eles dizem que nós somos um bando de loucos. Dizem. Nós olhamos e falamos assim, tudo é nosso, tudo nos pertence, não é verdade? A turma olha e fala assim, esse povo aí é louco, mas eles não sabem que isso é nosso, não é verdade? Vocês sabem, mas mesmo assim, depois de tudo, tudo nos pertence, vem? E nós podemos, esta é a razão de agirmos um pouco esquisitos. Vê você? Somos herdeiros de todas as coisas, vem? Oh, nós não vendemos a primogenitura, não. Porque nós somos herdeiros de todas as bênçãos da palavra de Deus. Veja, e eu estava pensando, nós possuímos amor. Aleluia. Nós possuímos amor, alegria, coragem. Nós possuímos fé, longanimidade, bondade, paciência, mansidão. Nós somos possuidores. Você não pode comprar isso com nenhum tipo de dinheiro. Nem com peso, nem com real, nem com dólar, nem com euro. Não tem um tipo de dinheiro que compra isso. Veja, não importa, não há. Vá até ali e me traga 25 centavos de paciência. Vê se você acha para vender. Compre, se você achar, compra para mim, não compra 25 não, compra uns 10 real. Não compra 25 centavos, não. Eu preciso de paciência. Quantos precisam de paciência aqui? Amém. Deus dá, viu? Deus dá. Vê você, simplesmente não poderia fazê-lo, mas mesmo assim, Deus nos dá isso. Que coisa! Nós possuímos isto. Essa é a nossa posse. E então, compre para nós um pouquinho de fé. Quero ver. Compra para nós um pouquinho de fé. Nós estaríamos dispostos a dar tudo que temos por um pouquinho de fé. Vê você? Mas isto nos é dado e tudo é de graça, vindo do Senhor. Não é isto maravilhoso? Aleluia! Então isso aqui dinheiro não compra. Há coisas que dinheiro não compra. Você sabia disso? Eu anotei algumas coisinhas aqui. Eu vi o pastor Joaquim falando sobre o melhor de Deus, não é? O pior dos homens, o melhor de Deus, não é? E ele falou muitas coisas e eu gostei demais. E eu anotei algo aqui, olha. O que o dinheiro não pode comprar. Veja. Olha aqui. O dinheiro compra remédio, mas não compra saúde.
e saúde é Deus quem dá. Amém. Salmo 103, eu creio que é versículo 2. O Senhor é o que sara as nossas enfermidades. Amém. É Deus quem nos dá. E dinheiro compra remédio, mas não compra saúde. Porque o doador da saúde é Deus. Amém. Veja, dinheiro compra cosméticos, mas não compra beleza. Tem gente que se reboca tudo para ficar mais bonito, mas não adianta, é feio mesmo. Não é verdade? Tem que ser que nem a gente, assim, já é bonito de natureza. Né, pastor Benedito? A gente já nasceu bonito, a mãe falou. Eu lembro quando a mãe falou, que menino bonito é esse. Eu guardei isso. Então, olha bem para vocês verem. Compra cosmético, mas não compra beleza. E a beleza é interior, e isso você tem. Aleluia. Aleluia. Veja, dinheiro compra uma casa, mas não compra um lar. É Deus quem nos dá um lar. Veja aqui, dinheiro compra uma festa, mas não compra felicidade. Quanta gente faz festa para ver se fica feliz, termina a festa triste de novo. E nós somos felizes o tempo inteiro, porque Deus nos deu felicidade. Deus nos deu alegria. Nós não precisamos fazer festa, nós já estamos alegres antes da festa. A festa vai ser amanhã, nós já estamos alegres hoje. Amém, graças a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Veja, dinheiro compra um banco na igreja, mas não compra um lugar no céu, e você tem. Aleluia! Glória a Deus! Então há coisas que o dinheiro não compra, não é verdade? E nós temos, graças a Deus. Mas vamos aqui agora com a mensagem. Ainda, mais um pouquinho. Eu gosto demais da mensagem. Se tirar a mensagem de mim, pode tirar do púlpito também, viu? Não adianta, viu? Porque não tem jeito. Na mensagem agora, em sua presença, parágrafo 48, o Mombrana fala que nós temos bastante valor. O Mombrana fala que nós temos um valor tremendo. Escuta aqui para você ver. 48. Quando um homem entra em contato com Deus, ele mesmo reconhece que não vale nada. Quando um homem entra em contato com Deus, ele mesmo reconhece que não vale nada. Olha, veja, como pode um homem andar por aí jactanciando-se de quão grande ele é e de tudo que ele tem feito, quando ele nada é? Ele nada é para começar. Um dia embaixo, em Memphis, Tennessee, eu não creio que isso foi em Memphis, isto foi um dos lugares lá. Eu estava com o irmão David e estávamos tendo um reavivamento. Pode ter sido Memphis. Fomos a um coliseu. E eles tinham lá dentro, não um coliseu, isto era uma galeria de arte. E eles tinham as grandes estátuas que eles tinham trazido de diferentes partes da terra, e diferentes, Hércules, e assim por diante, e grandes artistas haviam pintado. E então eles tinham uma análise de um homem que pesava 68 quilos. Um homem mais ou menos da minha estatura, assim. Pesava 68 quilos. Eu não sei, mas eu estou por aí. Você sabe quanto ele valia? Um homem de 68 quilos? Quanto o senhor pesa, irmão? 64. Eu vou falar o valor do senhor aqui. Veja, quanto ele valia? 84 centavos. E a gente acha que é alguma coisa. Não é verdade? A gente acha que a gente ainda é alguma coisa. Mas veja bem, isto é tudo que ele é, 84 centavos, é toda a química que você pode tirar dele, ele só tem suficiente cal para borrifar um ninho de galinha. E ele tem suficiente só um pouquinho de cálcio, um pouquinho de potássio, e isso se venderia tudo por 84 centavos.
Mas nós apenas cuidamos desses 84 centavos. E mimamos cá para lá. Nós bajula ele, porque nós gosta dele, velho. Veja. Há 2 rapazes lá de pé, e um olhou para o outro e disse: Jim, nós não valemos muito, não é? Veja. E ele disse: não, nós nada somos, João. Mas eu disse, o Ombrana estava lá. Mas eu disse, mas espera um minuto, rapazes. Espera um minuto. Vocês têm uma alma lá dentro que vale 10 mil mundos. Aleluia! É aí que Deus olha o nosso valor. É a alma que você tem, predestinado desde antes da fundação do mundo, para viver na eternidade. Esse é o seu valor. Oh, e salvação o dinheiro não compra. Aleluia! Veja que tem sido, que pode ser remida pelo poder de Deus, se você apenas o permitir. Amém? Esse é o que vale. Aleluia! Graças a Deus. Agora eu vou mais um pouquinho aqui. O desvelar de Deus, parágrafo 348. O profeta fala daquele violino. Isso eu estou pegando coisa conhecida, coisa que todo mundo conhece, não é? É gostoso demais. Mas a mensagem renova com a Bíblia. Se amanhã o outro usar os mesmos parágrafos, a coisa fica nova outra vez. Não é verdade? Veja, observe. Isto houve um leiloeiro certa vez, e ele tinha um velho violino. Vocês já ouviram isto muitas vezes? O velho violino. E o leiloeiro disse: o que me oferece por isso? Talvez eu não esteja contando exatamente como o poema. Isto foi há muitos anos, mas veio à minha mente. E eles apanharam o velho violino, e ele não tinha boa aparência. Veja, era bom e tudo mais. Ele nem mesmo recebia um lance naquilo. Finalmente, creio que ele recebeu um lance de $1, ou algo assim. O violino não tinha aparência, ninguém dava nada por ele. Havia ali de pé que não achava que ele devia ser vendido por tal preço. Então ele foi e apanhou ele, e agarrou em sua mão, apanhou o arco, e untou, e tocou uma melodia. E quando ele tocava, todos começaram a chorar. Eles nunca haviam ouvido tal música em sua vida. Então o leiloeiro disse: quantos me oferecem? 2.000, 5.000, 10.000, vem? O que foi isso? A mão do mestre revelou o que estava velado no velho instrumento. Amém. Sabe, irmãos, ainda que o mundo não dê nada para nós, nos chame de louco, mas na mão de Jesus Cristo nós valemos muito. Deixa Jesus te usar. Deixa Jesus tomar conta do seu coração, e você vai ver o valor que você tem. Você vale muito na presença de Deus. Aleluia. Eu me lembro uma história de um menino, irmãos. Você vê como que as coisas têm valor para Deus. O menino fez um barquinho, e ele gostava demais desse barquinho. E um dia, brincando lá fora, e o tempo estava meio revolto, querendo chover, e disse que ele foi dormir e esqueceu o barquinho lá no quintal, numa poça d'água lá. E à noite choveu muito, e inundou o quintal, e arrastou aquele barquinho para a enxurrada, e o barquinho foi embora. E ele então ficou muito preocupado, ansioso, queria o barquinho, mas o barquinho foi embora. E passou o tempo, mas ele não esquecia do barquinho. E um dia, andando no centro da cidade, ele viu na vitrine o barquinho.
Ele disse, aí está o meu barquinho. Para ele o barquinho tinha um valor tremendo. E aí ele chegou no dono da loja e disse, esse barquinho é meu. O homem falou assim, não menino, esse barquinho não é seu, esse barquinho eu achei. E ele está na vitrine à venda. Para o dono da loja ele tinha preço, mas para o menino tinha valor. Aí disse, quanto o senhor quer no barquinho? Ele disse, eu quero uma soma de dinheiro. O menino disse assim, eu vou em casa buscar. E quando ele voltou na loja, ele pagou o preço, e pegou o barquinho, e vinha com o barquinho no colo, dizendo assim, olha, agora você é meu 2 vezes. Aleluia! Assim foi Jesus Cristo, irmão. Um dia a enxurrada do mundo nos levou, mas quando Jesus nos trouxe de volta, agora ele fala, agora você é meu 2 vezes. Aleluia! Você é meu 2 vezes. Jesus deu valor em nós. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Agora vamos mais um pouquinho aqui. Parágrafo 82 da mensagem, Portas na Porta. Mais uma historinha do Mombrana. Gostoso, né? As histórias do Mombrana têm vida, viu? Pode ter certeza, uma história do Mombrana tem vida. Pode ter certeza, viu? Ele disse assim, ó, no parágrafo 82, como eu creio que foi em Louisville, Kentucky, algum tempo atrás, um garotinho estava em cima do soltão, brincando com alguns baús velhos, em cima do soltão, e ele encontrou um selo postal antigo. Bem, a primeira coisa que veio em sua mente, que com aquilo ele poderia conseguir um sorvete de casquinha. Quem lembra do sorvete de casquinha? Ei, mas como aquilo era bom, não? Coisa boa, não, pastor? Veja, o menino pensou, com esse selo aqui, eu vou chupar um sorvete de casquinha. E havia um colecionador de selo na rua. Então ele correu para lá, o mais rápido que ele pôde, e disse, o que você me dá por este selo? O colecionador o olhou, e ele estava um pouco amarelado, e ele disse, eu te dou $1. Puxa, que oferta! Puxa, aquilo foi facilmente vendido. E ele teria entregue aquilo por 1 centavo. Estaria feliz por aquilo, compraria um sorvete, e mais isso foi vendido por $1. O colecionador o vendeu por $500. Veja como uma coisa tem valor para um e para outro tem preço. A primogenitura tinha preço para Esaú, mas para Jacó tinha valor. Olha, irmãos, para nós a salvação tem valor. Custou o sangue de Jesus Cristo no Calvário. Veja aqui. E mais tarde, eu não sei para onde isto foi, e isto ficou valendo centenas de dólares. Vê você, o pequeno pedaço de papel não era muito. Um simples pedaço de papel que você não apanharia do chão. Mas não era o papel que contava, é o que estava no papel que conta. Amém. Sabe, irmãos, para muito, Atos 2:38 não tem valor, mas para nós tem valor. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Isto tem muito valor para a noiva. Malaquias 4 tem muito valor para a noiva. Apocalipse 10:7 tem muito valor para a noiva. É um pedacinho de papel, mas vale muito. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Eu já estou encerrando, olha lá, a hora vai indo, não é? Eu falei para vocês que eu não tem nenhum botão na minha boca, pode ficar tranquilo. A pastilha já está quase acabando. Agora na mensagem, o som incerto. Mais uma historinha do irmão Brano. Como é gostoso demais, não é? A história do irmão Brano é gostoso demais.
Parágrafo 119. Agora você vai ver o que é realmente valor. Você se coloca nessa história aqui. Eu estava outra noite em uma casa pobre, realmente pobre. O homem disse, vou lhe dizer, eu simplesmente não sei, disse, eu simplesmente não sei como fazer para viver com minha renda. Uma situação difícil, não é? Um homem pobre, ganhava pouco. Ele ficava pensando, não sei o que eu vou fazer para viver com a minha renda. Eu olhei ao redor e ele tinha trabalhado. Ele tinha sua pequena e velha esposa ali, que era tão fiel o quanto podia ser. Coisa boa, não é? E 4 ou 5 criancinhas das carinhas sujas, ali no chão. 4 ou 5 criancinhas. E eu disse, rapaz, você é milionário. Oh, que visão do profeta, hein? O homem reclamando que não dava para viver com o salário. A esposa ali, talvez com um vestidinho meio ruim, e as criancinhas tudo barrigudinho ali no chão. E o profeta olhar para ele, você é um milionário, rapaz. Você é um milionário. E ele disse, bem, irmão Brana, eu não contestaria a tua palavra. E ele disse, irmão, eu não tenho nem 10 centavos. Como é que eu sou um milionário? Não tenho nem 10 centavos. E eu disse, mas você tem algo que dinheiro não pode comprar. Aleluia. Vocês têm algo que dinheiro não pode comprar. Veja, e eu disse, você tem uma pequena velha esposa aqui, que provavelmente não tem 2 vestidos para a sua aparência. E se ela tem, foi alguém que lhe deu. Oh, Mombrana via as coisas, não? Veja, porque o homem simplesmente trabalha por dia, ocasionalmente, e eu disse, olha aqui, mas ela é simplesmente tão leal quanto pode ser. E eu disse, há muitos multimilionários nesta noite que daria cada centavo que tem para chegar em casa e ter uma esposa assim, correto? Ele daria cada centavo que tem. Veja, e eu disse, sua esposa está fora com um grupo de homens, em alguma parte, ou em um bar, ou em algum lugar, maldizendo, cantando, fumando, rodando por aí à noite, e coisa assim, e mesmo assim ele a ama, mas veja o que ele tem, toda a sua vida está enrolado com aquela mulher, e veja a maneira que ela está agindo, e vice-versa, a mulher para com o homem, vem? Não há nenhuma diferença, chegará o tempo onde tudo é somente, será simplesmente uma só conglomeração de pecados. Uma pequena mulher em casa, tentando cuidar de seus filhos, e o seu esposo fora em algum lugar, bebendo, saindo por aí, saindo com outras mulheres, o que ela daria se ela tivesse milhões de dólares para ver aquele esposo realmente se tornar um homem? Então o que você tem, dinheiro não compra. Muitos daria tudo que tem para ter uma esposa como você, para ter um esposo como você. E isso dinheiro não compra. Veja, valorizar o que temos. É bom valorizar o que temos. Veja, há somente uma maneira para isso ser alguma vez. Jesus Cristo é a resposta. Veja, não há nada que poderá fazer bem algum. Está no fim do tempo. Cristo, só Ele, somente Ele é a resposta. Veja, agora então eu disse, quantos pais que estão andando por aí hoje com milhões de dólares, daria tudo o que eles têm se aquela pequena criança espasmódica que ele tem estivesse tão sadia como as suas, que estão aqui nesta noite. Você já pensou? Muitas vezes a gente não agradece a Deus. E quantos pais dariam milhões e milhões para ter uma criança sadia? E não tem.
E Deus nos dá saúde para nós e nossos filhos. Deus conserva a saúde no nosso lar. Veja. E ele começou a olhar para mim e eu disse, veja, você disse que não tinha umas coisinhas de feijão e pão que você tirou do que fez nesta tarde e tem pão e feijão para os seus filhos nesta noite. E eu disse, cada um deles está com o estômago bom e pode comer isso. Aleluia! Oh, Deus dá estômago bom para nós. Que coisa boa. O pastor Joaquim disse que a melhor mistura é a fome, e é verdade. Estômago bom com fome, não é? Deus nos dá para comer isto, veja. Você comeu também. Quantos? O que John Rockefeller disse? Ele daria friamente $1 milhão se ele pudesse comer um prato de repolho. E nós comemos tranquilo, não comemos? Pratão de repolho, né? Que gostoso. Nós tem estômago para isso, não é verdade? Veja. E eu disse, você disse que se assentou perto da janela nesta manhã e o vento gelado soprando para dentro. E ele assentado em um palácio, vem? Em algum lugar. Mas mesmo assim, se ele tivesse que se assentar ali para comer um prato de repolho, com aquele vento gelado soprando para dentro, colocava um pedaço de papel ali. E eu disse, John Rockefeller daria $1 milhão para comer uma vez, como você pode comer a qualquer hora. Valoriza. Valoriza a sua saúde. Veja, oh, que coisa. Quantos cegos, veja, com a sua bengala em sua mão, tateando pelas ruas, daria cada centavo que ele tivesse pelos seus olhos. Isso que é valor, não é? Veja, vem, você não pode avaliar as coisas que são realmente ricas, as coisas que nós chamamos ricas. Veja, isso que é riqueza. Amém? Valorize o que você tem. E Deus te abençoe, viu? Não venda a sua primogenitura, não. Tenha valor, dê valor a ela, amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus, aleluia. Passou um pouquinho do horário, mas graças a Deus por isso. Vamos fechar nossos olhos, encerrar com uma oração e eu passo a plataforma para o pastor Cleomar. Querido Pai Celestial, graça te damos por essa oportunidade, ó Deus, e por mais uma vez compartilhar da palavra com esses irmãos, ó Pai. Que o Senhor abençoe a cada um, cure a cada um, ó Deus, ajude a cada irmão, cada irmã, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Aleluia. Vamos dizer assim, Deus continue abençoando o pastor Evândolo Bortotto. Amém. Isso que é valor. Não tem dinheiro que paga, né? Então, vamos dizer, Deus vos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Não, cadê da internet? Não tem dinheiro que paga isso, pastor Evândolo. Que culto abençoado. Que culto abençoado. Abençoadíssimo, né? Alimento da noiva é a mensagem do profeta de Deus, que Deus mandou o irmão Brano armazenar. Se alguém tem outra coisa, não é alimento de noiva, né? Porque o alimento da noiva foi armazenado. Se alguém tem outra coisa, a noiva não tem esse apetite. Não é verdade? Nós é apenas transmitir o que o irmão Brana transmitiu. E eu vou arranhando com a mensagem. Sem mensagem, nem arranhar. Não... É gostoso demais, né? É doce como mel. É maravilhoso. Ler,
E você vai meditando, não tem coisa mais, a igreja sólida, sem tonteria. Coisa mais doce do que essa, não tem. Eu te amo muito, no amor de Cristo. Considero demais, Senhor. Sempre considerei, sempre amei, sempre o respeitei. Todo mundo é testemunha aqui, desde quando eu vim para cá. O pastor Evandro é uma bênção. E sempre falei isso, e tinha um auxiliar aqui que não gostava de jeito nenhum. Só manda o povo para lá. Pai, não tem coisa melhor do que ser livre, né? Não é, irmão? Ah, mas se eu ficar falando, o que tem, ué? O que tem, ué? Se for para lá, cada um tem os seus eleitos. Né? Eu amo isso. Vocês são testemunha disso. Quando vem para cá, eu desanimo. Falo, vem não, mano. Vem aqui de vez em quando. Lá ele é local. E aqui é atendimento. É de vez em quando. Mas o povinho sofre aqui pela internet. Você quer sofrer também? É isso que eu falo. É? Mas, tá o endereço lá da igreja? De Mogi Guaçu? Tá lá? Aí eu falei, põe o endereço da igreja de Mogi Guaçu, aí, das igrejas mais próximas da região. Que é tão bom ser livre, gente. Já está feito? Lá em Campinas eu fiz justamente isso, que é do companheirismo, põe as mais próximas. Tem o pastor Aparecido, José Aparecido lá no Parque Shalom. Ficou mais fácil, irmão, vai para lá. É do companheirismo, eu indico. É tão bom ser livre. É a mesma mensagem, lá ninguém tem novidade, não. É transmitir o que o profeta disse, né? Não é bom? Ser uma família. Nós somos tudo de William Branham. O pastor, esse é o grupo que ele estava apresentando aquele dia. Ele disse, se o grupo de Paulo entrar, o meu também vai entrar, porque eu preguei o que Paulo pregou. Esse não é, ninguém tem outro grupo, não. Esse é o grupo de William Branham. Amém? Coisa boa. Olha, os irmãos aí, irmão João Claré, de Pouso Alegre, pela internet, irmã Eunice Emanuele, lá de Boa Esperança, o filho do pastor Pedro e a nora. Emerson e família em Pouso Alegre, ficou chorando, hein? Perdeu a identidade, perdeu o trem. Noemi, Adilson e Davi, lá em Montemor. A irmã Priscila também, em Campinas. Vitor Barzagli, Fazenda Lagoa Verde. Aproximadamente 25 computadores. Aproximadamente 55 pessoas foram abençoadas conosco. Vamos dizer, Deus abençoe a eles. Aleluia. Vai ser mais um hino do Inário? Número 4.